Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem importante, onde ele trata da seguinte pergunta: o que são números reais? Vamos verificar então aqui a definição? O conjunto dos números reais, representado por R, é a união dos números racionais e dos números irracionais. Assim, todos os números naturais inteiros, racionais e irracionais, são números reais. Então, pessoal, analisemos aqui o desenho que eu coloquei aqui para vocês, tá? Nós temos o conjunto dos números reais, que é essa parte azul, tá? Onde esse conjunto, ele engloba todos os outros conjuntos. E esses conjuntos menores são o dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais. O que eu quero te mostrar com esse desenho? Que todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos eles são considerados números reais, tá bom? Agora deixa eu te mostrar rapidamente o seguinte. Nós temos aqui então o conjunto dos números naturais, deixa eu só escrever aqui, onde esse conjunto dos números naturais, ele envolve todos os números positivos contados a partir do zero. Mas, professor, o zero não é positivo. Com certeza, o zero é neutro, tá? Mas nem por isso ele deixa de fazer parte do conjunto dos números naturais. Bacana? Então, os naturais envolvem todos os números da contagem normal a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, essas reticências significam que esse conjunto vai para o infinito positivo. Isso quer dizer, então, logicamente, que a gente não sabe onde termina o conjunto dos números naturais. Nós sabemos onde ele começa, que no caso é no zero. Outro conjunto importante a verificarmos aí é o conjunto Z, que é referente ao conjunto dos números inteiros. E esse conjunto ele vem do infinito negativo, tá? E aí nós temos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí segue também para o infinito positivo. Isso quer dizer então o seguinte, pessoal, que esse conjunto Z dos números inteiros, tá? Ele envolve todos e quaisquer números negativos, positivos, inclusive o zero. Opa, peraí. Repare que a partir do zero, aqui nos inteiros, indo para a nossa direita, coincide com o conjunto dos números naturais. Por isso, então, nós podemos dizer que todo número natural, ele também é um número inteiro. Até porque esse conjunto dos naturais faz parte do conjunto dos números inteiros. Tá certo? Outro detalhe é, nós temos aqui o conjunto Q, onde esse conjunto Q significa o conjunto dos números racionais. Racional vem de razão, e razão é a representação de uma fração. Logo, então, o conjunto Q, ele envolve todos e quaisquer números que possam ser escritos em forma de fração, tá? Agora, olha a diferença. Eu também posso escrever, de repente, um número natural ou o número inteiro em forma de fração. Só que essa fração, em relação a naturais e a inteiros, ela sempre vai representar uma divisão exata. Quando a gente fala em racionais, eu posso envolver qualquer tipo de fração, ou seja, uma fração que represente uma divisão exata ou uma fração que também não represente uma divisão exata. Então, por exemplo, para os racionais, eu posso ter 1 sobre 3, posso ter 4 quintos, 11 vinteavos, e assim segue. Então, quer dizer que esse conjunto dos racionais, ele envolve qualquer fração que você imaginar, tá? Sendo ela estando ela representando uma divisão exata ou não. Legal? Agora, como eu lhes falei, se aqui eu tenho o número 2, por exemplo, que faz parte dos números inteiros, esse 2, ele pode ser representado como uma fração? Pode. Reparem que esse número 2, de repente também, ele é o resultado da divisão de 4 por 2, por exemplo. Ou
ele é o resultado da divisão de 16 por 8. Então, reparem que, quando nós temos frações, onde essas frações representam, no caso, divisões exatas, essas frações, elas podem ser consideradas como sendo números inteiros ou até mesmo números naturais. Lembrando também que o conjunto dos racionais, embora eu não tenha colocado aqui, ela envolve também toda e qualquer fração negativa, tá? Então, podemos ter aqui, de repente, menos 1/3. Podemos ter menos 4/5, menos 11/20. Então, essas frações dos números racionais, elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Agora, pessoal, além desses três conjuntos, dos naturais, inteiros e racionais, nós também temos aqui o conjunto I, onde esse conjunto I representa os irracionais. E aí vamos pensar aqui no seguinte, primeiramente. Bem, se o conjunto dos números irracionais é o conjunto que trata de todos os números que podem ser escritos em forma de fração, logo então, os irracionais já é o contrário. Como assim? Todo e qualquer número irracional são números que não podem ser escritos em forma de fração. Aí tu pensas, professor, mas espera aí, todo número que eu consigo imaginar aqui na minha cabeça, eu acho que eu consigo transformar em fração. Como é que eu faço para reconhecer um número irracional? Simples. Vamos fazer bem aqui do lado, aqui embaixo, quer dizer. Um número irracional, ele é, por exemplo, um número decimal, sendo que esse número decimal, ele não possui período. Eita, professor, agora o senhor bagunçou a vida. O que é período? Período é quando a parte decimal de um número, a parte decimal de um número infinito, ela sempre é a mesma. E essa parte decimal infinita, a gente chama de dízima. Essa dízima pode ser periódica ou dízima não periódica. A dízima periódica também é um exemplo de número racional. Deixa eu te mostrar aqui a parte. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, olha só. Eu tenho o número 4,32, 32, 32, e aí, no caso, vai para o infinito. Bem, aqui a gente consegue identificar que o período é o 32. Por quê? Porque é a parte decimal que ela vai sempre se repetir. Uma outra maneira de repente, também escrevermos um número que é uma dízima periódica é, você faz 4,32 e como 32 é o número que sempre se repete, você coloca um traço em cima dele. Agora, essas duas ações você não pode fazer com o número irracional, até porque essa parte decimal não tem ninguém que se repita. Uma outra forma de repente, também identificar um número irracional é em relação a toda e qualquer raiz não exata. Como assim? Por exemplo, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas a raiz quadrada de 15, ela não é exata. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número natural que multiplicado por ele mesmo chegue a 15. Até porque, olha só, pensemos aqui comigo. 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 4 é igual a 16. Opa, se 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16, já ultrapassou o número 15. Então, nós não temos nenhum número cuja raiz quadrada, aliás, nenhum número que multiplicado por ele mesmo chegue ao valor igual a 15. Agora, muito cuidado, o que eu estou dizendo é que esse número não tem raiz quadrada exata. O que a gente costuma ouvir muito por aí é que, professor, o 15 não tem raiz. Por quê? Porque eu não acho nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 15. Professor, o 50 não tem raiz. Cuidado com essa afirmação. 50 e 15 são números que não possuem raiz quadrada exata. Todo e qualquer número que você imaginar tem alguma raiz. Seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não interessa também o índice, tá? Todo e qualquer número tem raiz. Agora,
se essa raiz não for exata, esse número então representa um número irracional. Por que isso? Porque a gente não tem como transformar uma raiz quadrada, por exemplo, que não seja exata, em forma de fração. Não tem como fazer isso, tá bom? E, finalmente, um outro exemplo bem clássico de número irracional é o nosso número π, tá? O número π, que ele é referente a quem? O número π é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Legal? Mas todos esses exemplos que eu te dei aqui de números naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos esses números são considerados números reais. Então, o conjunto dos números reais, que foi o que nós vimos aqui nessa aula, é esse conjunto aqui de azul, onde ele engloba todos esses outros 4 conjuntos, tá? Então, os números reais engloba os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Beleza, pessoal? Então, essa nossa aula foi realmente dada para que você tivesse a noção do que são números reais e qual é a sua classificação. Então, muito obrigado e tchau!